Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, e eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juro o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos aproximando para o fim do ano litúrgico. Daqui a duas semanas vamos entrar no tempo do Advento. E ao aproximar do ano litúrgico, fim do ano litúrgico, as liturgias nos falam dos fins dos tempos. Ela nos convida sempre a estarmos prontos a prestar conta a Deus. Prestar conta a Deus das administração dos bens que Deus nos confiou. Não sabemos a hora nossa, mas sabemos que uma hora nós devemos prestar conta a Deus.
Então a liturgia faz um apelo a nós para que estejamos vigilantes, estejamos sempre preparados, para que quando Deus nos chama, nós não teremos uma surpresa. No Evangelho de hoje, nós temos esta parábola dos 2 talentos. E Jesus fala da sua segunda vinda, no fim dos tempos, e a atitude com que os discípulos devem estar preparados para esta vinda. Os primeiros 2 servos na parábola de hoje foram louvados pelo Senhor. Ao passar para o terceiro, este terceiro servo foi severamente criticado e no final foi condenado. Esta parábola refere-se à vinda do Senhor no final dos tempos. Este Senhor da parábola, que distribuiu os bens, representa próprio Jesus, após viver neste mundo uma vida de testemunho, após pregar o Evangelho que deixou nas Sagradas Escrituras, Jesus morreu por nós na cruz e ressuscitou. E este mesmo Jesus representa neste Senhor na parábola. E os talentos são os bens que Jesus deixou para nós. Quais os bens que Jesus deixou para nós? Ele deixou na sua igreja seu Evangelho, que até hoje nós lemos, escutamos e meditamos, sua mensagem de salvação, batismo e Eucaristia e os outros sacramentos, seu amor pelos pobres, seu amor pelos pecadores, seu amor pelos marginalizados e sua atenção aos doentes. E os servos da parábola, que são depositários destes bens, são os discípulos de Jesus. Somos todos nós que devemos produzir na medida de nossas possibilidades. E nós somos agora no mundo testemunho de Cristo e do seu projeto da salvação. Jesus fisicamente não está presente aqui neste mundo, mas deixou essa missão para cada um de nós. Nós devemos fazer e devemos ser Cristos hoje nesta sociedade. É com o nosso coração que Jesus continua a amar todos neste mundo, amar os pecadores dos nossos tempos. E com as nossas palavras, que Jesus continua consolando aqueles que estão tristes no meio de nós, aqueles que estão desanimados no meio de nós. E com os nossos braços abertos, que Jesus continua a acolher todos os emigrantes que fogem da miséria e da degradação. Com as nossas mãos que Jesus continua a quebrar as cadeias que prendem os escravizados e os oprimidos. Com os nossos pés que Jesus é capaz de ir ao encontro de cada irmão e cada irmã que está sozinho no meio de nós e está abandonado no meio de nós. E com a nossa solidariedade, que Jesus continua a alimentar as multidões famintas do mundo e dar medicamentos e cultura para todos aqueles que não o têm. Então, irmãos e irmãs, não pensemos que somente indo nas missas, fazendo nossas devoções, falando da palavra de Deus, postando da palavra de Deus, nós teremos elogios do Senhor. Os elogios do Senhor dependem da que nós fazemos através do nosso coração, através das nossas palavras, através das nossas mãos e pés. Isso vai mostrar
o que nós somos diante de Deus. O que esta parábola nos diz hoje? A parábola mostra a grande responsabilidade de quem se omite, deixando que os bens do Senhor permaneçam infrutíferos, privando desta forma a comunidade e o mundo dos frutos a que tem direito. Os dois servos da parábola que fizeram frutificar os bens nos mostram como devemos proceder neste mundo. Esses dois servos, para multiplicar os bens, lutaram, esforçaram-se, arriscaram e ganharam. Ganharam não somente os bens deste mundo, mas a vida eterna. Não se deixaram dominar pelo comodismo. Tiveram coragem de arriscar. Também nós não devemos nos deixar dominar pelo comodismo. E ter a coragem, sempre a coragem de lutar contra a injustiça e propor os valores do Evangelho. Não aceitar que os grandes e poderosos decidam os destinos do mundo e ter a coragem de lutar sempre contra os projetos desumanos que desfiguram esta terra. Não aceitar que a igreja se identifique com a riqueza, com o poder e procurar tornar a igreja sempre mais pobre, mais simples, mais humana, mais evangélica, como o Papa Francisco nos pede. Não aceitar que a liturgia deve ser sempre tão solene que assuste as pessoas simples, nem tão etérea que não tenha nada a ver com a vida do dia a dia. E o servo que enterrou os bens mostra como não devemos proceder na vida. Contentar-se com o que se tem e não querer mais, por medo, por preguiça, por covardia. Não fazer render os bens que Deus nos confiou. Não dar os frutos. Então hoje vamos voltar para as nossas casas, após ter este encontro com Jesus, na palavra e na Eucaristia, fazendo esta pergunta para cada um de nós: como eu uso os talentos que o Senhor me confiou? Como eu uso os talentos que o Senhor me confiou? No fim da nossa vida, o que cada um de nós desejamos ouvir? Servo bom e fiel, vem participar da minha alegria, ao ser servo mau e preguiçoso, servo inútil, jogue-no fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dente. E meus irmãos e minhas irmãs, a escolha será minha e de vocês. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.